não esqueçam que você falou, como você ficou, é que às vezes eu tenho que entrar nessas histórias aqui. É que, lembrando que o problema que ela teve, o problema do tireoide, ela teve uma inflamação do tireoide, que é hipertireoidismo, não é uma inflamação, né? Um funcionamento excessivo. Hiper, já está dizendo, né? Quando é hipo é para baixo, hiper para cima. A tireoide funcionava em excesso, né? Para quem não conhece, produz alguns hormônios, é uma glândula que produz alguns hormônios essenciais para o organismo, e um dos hormônios ele é responsável pelas nossas emoções. Ela tinha além da sede, né? Como estou falando, normalmente de 20 litros de água por dia. O pulso dela, o batimento cardíaco, era em média de 150 batimentos por minuto. Mesmo deitada, a gente ouvia o batimento do coração dela. Ela não dormia meia-noite. Emagreceu, ela ficou como uma bem velha mesmo. Ela, na época, tinha 30 e poucos anos, e depois ela ficou com um aspecto de 70, 80 anos, realmente. Eu tenho fotografias dela. O médico disse: olha, o seu cabelo vai ficar branco rápido, tipo. Ela usa tinta e tal, mas no fundo já vê que é muito embranquiçado. E vai ter problema na mente, vai ter esquecimento. Então ela lembra das coisas com facilidade, mas há coisas que realmente dá dificuldade para ela se lembrar, tal, coisas que ela já fez. E a questão de ouvir vozes, de querer matar alguém, isso é que ela ouvia a voz de Satanás dizendo para ela isso é aquilo que deveria fazer. Quando nós ficávamos lá na roça, no sogro tinha a terra dele, lá de Cacau, elas às vezes levantavam de madrugada, tinha que ir ao banheiro, o banheiro era do lado de fora. Então quando levantava, ela sentia aquele medo de ir, mas se arrepiava toda, ela sentia a presença dele. Você disse: não, eu tenho que ir, com coragem, eu não vou acordar de madrugada, né? E ela ia assim mesmo: Deus está comigo. Tudo bem, mas em conversa com o médico dela, ela explicou o que ela sentia, que ouvia essas vozes, a sensação do inimigo. O que era isso? Isso não tem nada a ver com o espiritual. É que toda pessoa que tem esse problema do hipertireoidismo, quando ele está com esse nível elevado, ele tem essas sensações. Ele ouve essas coisas e é realmente dessa maneira. Mas ela continuou e foi fazendo o tratamento, e aí foi surgindo essa sensação de dizer: você tem que fazer isso, você vai se matar, você vai, como ela citou, vai lá e pega um pau agora e mata o fulano, não receba mais. Mas quando ela chegava aqui, abria a porta, imediatamente aquela coisa desaparecia, e ela atendia a pessoa, desaparecia toda aquela sensação. E é isso aí. E daí ela, só para dar uma explicação melhor que ela estava falando, né? De repente, para vocês entenderem como funciona a questão do hipertireoidismo. A camarada já estava com um bócio, já estava crescido, exoftalmia, hiper, quando os olhos começam a ficar projetados para fora, ela já estava com os olhos projetados, né? E aí na história você vai ouvir isso aí. Beleza. Então, eu observo como é. A senhora sabe que o inimigo, ele é o causador de todas essas coisas ruins. Ele sabe que a senhora é adventista desde criança. Ele sabe que a senhora é jejum, ele sabe que a senhora ora, ele sabe que a senhora busca a Deus. E ele, o que ele quer é tirar a sua vida. Mas continue firme, mamãe. Ele me põe meus olhos e falando tudo isso. Eu fiquei olhando para o Robson, o tamanho dele. Ele tinha mais ou menos uns 10 anos. Não, 9 anos. 9 anos. Então, ele falou assim: olha, mamãe, a morte não provém de Deus, é do inimigo. Ele falou: é o inimigo que provoca. A enfermidade também. Deus não quer ver seus filhos doentes. Mas olha, a senhora vai vencer, mamãe. A senhora já é uma vencedora. Aí virou meu rosto assim: olha aqui, olha para lá. Era a lua nova. Acompanhava aquela estrela grande do lado. Ele ficou olhando assim e falou: olha, mamãe, ali está Jesus. A senhora vai no ônibus, a senhora vai fazer uma ótima viagem. Ele falou assim com o dono, falou assim: mãe, cada volta que o ônibus dá na estrada, a senhora vai ver a lua até ela se for. E é Deus. Ele vai ficar piscando para a senhora. E a senhora, mamãe, busque forças em Deus. Busque forças, porque a senhora vai
Continue, viu, mamãe? Tá bem? Vá, mamãe, viaje em paz, para o seu bem. Vá. Então, irmãos, chegou a hora, meu esposo falou, vamos, bebê? Vamos. Está na hora. Troca de roupa, eu não tinha nem desarrumado a minha mala. Aí fui, tomei um banho, me arrumei, triste da vida, 14 dias que eu tinha chegado, e agora despedi deles, eu nem despedia mais dos meus filhos, eu saía num bem pronto. Beijei assim, já me abraçar, me beijar e falei assim, mamãe, vai com Deus. Então hoje eu fui a rua assim, bem reta, lá bem adiante estava a rodoviária. Depois o ônibus vinha, passava quase do lado da minha casa, eles ficavam assim do lado de fora, sabe? Eu na janela, naquela angústia, despedindo e indo embora. E fui em prantos. O pessoal chegou, Emmanuel, ele punha assim na minha bolsa o nome, meu endereço, o telefone, tanto da minha casa como do Hospital Silvestre. Qualquer coisa, se eu passasse mal, o motorista sabia como se comunicar. O pessoal vinha dizer assim, Lia, senhora, a senhora está passando mal? Ele, não, eu estou com saudade dos meus filhos. Eles estão ficando, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Então, fui embora, fui bem, deitei, e meu filho ainda falou assim, mamãe, quando a senhora entrar no ônibus, um detalhe muito interessante, quando a senhora entrar no ônibus, hoje, agora é época de Natal, então os ônibus vão cheios, lotados. O ônibus que a senhora vai, ele vai lotado, mas do lado da senhora quem vai sentar é o anjo, ninguém vai sentar. Tá bem, meu filho, então eu ouvi aquilo, mas não dei assim, estava mais preocupada em deixá-lo, né? Meu esposo foi me levar à rodoviária, quando ele entrou comigo no ônibus, porque é uma parada onde todos descem para jantar. Meu esposo sentou comigo, do meu lado, começou a conversar, me animar, me dar forças. E aí quando o motorista veio, começou a fazer buzina assim um pouquinho, né? Aí o pessoal veio chegando, veio entrando, todo mundo, aí meu esposo desceu, por lado de fora conversando comigo. Cada pessoa que passava, eu olhava, eu comecei a sentar do meu lado, só passando, encheu, lotou o ônibus e do meu lado não. E eu lembrei, assim, o que meu filho falou. E então, encheu o ônibus, fechou a porta, despedi do meu esposo e fomos. Aproveitei, levei uma almofada, meu filho falou, leva uma almofada, levei uma almofada, aí deitei assim no braço da cadeira e fui, chegou na próxima cidade, era outra parada, uma parada única, né, que ele pararia para pegar algum funcionário lá no rodoviário. E aí, ele entrou, o despachante é logo assim, na entrada. Aí, o despachante perguntou, não vai à rodoviária? Eu falei assim, não, o ônibus está lotado. Eu tem passageiro lá, mas o ônibus está lotado, ele de trás. E eu prestei atenção naquilo, mas meu Deus, mas tem uma vaga aqui do meu lado. Mas meu filho falou. Então, aí o ônibus deu a ré, pegou a BR-101 e veio embora. Aí foi que eu chorei. Aí foi que eu me angustiei, falei, o ônibus realmente está aqui do meu lado. Eu fui, irmãos, naquela certeza que eu iria ficar curada. Fui embora, cheguei no Rio bem tranquila, minha irmã estava me esperando no rodoviário, me apoiou, estava de carro, me levou para casa. Se passaram mais 5 meses, eu ali. Um dia, eu acordo e levantei, aquela voz falou o seguinte, hoje você tem que morrer. Olha só. Você não disse que você é adventista, você disse que você é adventista. Você é adventista desde criança. Você devolve o dízimo, você não perde um culto, especialmente de quarta-feira. Olha, você não perde culto nenhum, você faz trabalho missionário, você se envolve na obra de Deus. E Ele não te curou. Você sabe por quê? Porque Ele não te ama. Ele não te ama. Não é nada disso. Isso é bobagem que você está fazendo. Isso é bobagem. Para com isso. Está ouvindo? Pare com isso. Não faça mais isso. Eu ouvi tudo aquilo, mas eu tinha certeza que era o inimigo e ele estava mentindo. A gente desde criança firmada ali na fé, como é que você vai estar ouvindo uma voz dessas? Ele falou assim, olha, a sua irmã, à noite, isso foi assim, amanhecendo o dia, assim, a sua irmã à noite, ela vai chegar e as meninas também. Você
Tudo bem, vai passar o dia. No outro dia elas vão, é folga, elas vão trabalhar, você vai ficar. E você vai deitar, que eu deitava assim na sala, punha um colchonete e deitava com uma garrafa de água e meus comprimidos ali. 18 comprimidos eu tomava por dia. Então ele falou assim, não precisa mais tomar água, não precisa mais tomar comprimido nenhum. Você vai passar por uma madonna. Eu vou te acordar na hora exata de você puxar a poltrona, levar para a janela e pula. Você está no 5º andar. Você sobe no parapeito da janela. É meio difícil. Mas eu vou te empurrar. Você cai para lá. Você se você cair assim, você vai cair em cima da marquisa. Então, eu vou te empurrar, você cai lá no meio do asfalto. Sem problema. Foi de manhã. Então, sua irmã vai achar você lá embaixo. Falei, tá bem. Tudo bem, então. Estou aqui naquela vontade dele de aceitar o que ele falou. Eu aceitei. E deitei e dormi. Ele falou assim, olha, sua irmã vai assistir a novela, elas vão assistir a novela, elas vão assistir um filme, o filme vai acabar exatamente 11h25. Aí elas vão deitar. Lá por volta de 11h30 eu te chamo. Tudo bem? Exatamente 11h30. Eu estava aqui no meu tornozelo. Lia, levanta, rápido, levanta, vamos para a janela, vamos, puxa o poltrona, rápido. Eu olhei para o relógio grande, o espelho grande aqui na parede, o espelho, o relógio em cima, 25 para meia-noite. E puxei a poltrona e fui para a janela, coloquei o pé em cima da poltrona, coloquei o braço aqui e o outro para fazer a pressão, né, para subir. Quando eu fiz o impulso aqui para subir, ouvi em todos os cantos, mamãe, por favor, não faça isso, mamãe. Mamãezinha, não faça isso. Mamãe, desça daí, mamãe, por favor, mamãe, não faça vontade do diabo vai te matar. Você vai perder a sua salvação, mamãe. Desça daí, desça, mamãe, desça, mamãe, aquela voz dele, né? Já falava grosso. Mamãe, desça. Não faça a vontade de Satanás, não faça. Faça a vontade de Deus, mamãe. Jesus morreu na cruz para a senhora. A senhora se lembra do que eu falei para a senhora? Satanás é o valor da morte, da enfermidade, de tudo que é mal. Então ele quer te destruir. Ele quer que a senhora perca a salvação, mamãe. Não deve lugar o diabo. Não, mamãe, não faça. Desça, mamãe. Olha lá quem está ali olhando. A lua novamente é estrela. Mamãe, olha lá. Ó Jesus, peça tudo que a senhora quiser para Deus. Peça agora que Ele vai te dar. Peça, mamãe. Ele falava forte assim no meu ouvido. Assim, todos os lados. Eu já fiquei procurando o Robson. Que saudade, 5 meses sem ver o Robson. E agora, irmãos, eu falei assim, ele peça a mamãe, eu estava ainda com a mão naquela posição, ele desce o pé, desce os pés, desce, mãe, fica tranquila, peça para Deus, peça. E eu, peça, mamãe, tudo que a senhora quiser, peça para Deus. Eu fechei os olhos assim, irmãos, respirei fundo. Eu falei assim, meu Deus, fale com Deus. Eu falei, meu Deus, fala, mamãe, fala. Eu parava, meu Deus, ele fala, mamãe, fala, mamãe. E aquela voz maligna saiu. E o Robson continuou falando, fala, peça para Deus, peça. Não, Senhor, o Senhor sabe, não precisa falar. Eu sou adventista desde criança. Eu guardo os teus mandamentos. Realmente, eu devolvo dízimos, ofertas, estou ali na igreja, eu gosto de trabalhar missionários, você sabe. O Senhor me conhece. Mas, para quê? Por que eu estou sofrendo tudo isso há quase 8 anos? Se o Senhor existe realmente, olha a falta de fé. Se o Senhor existe realmente, eu não quero ficar livre dessa enfermidade. Eu quero que o Senhor me alivie, por favor. Porque eu não suporto, eu não aguento mais. É difícil para mim. Olha
Deus. Se os 10 mandamentos é verdadeiro, que está na Bíblia, que eu aprendi desde criança, se é verdadeiro, se é para eu guardar, me livra dessa enfermidade. Se a Bíblia Sagrada é a tua palavra, me livra dessa enfermidade. Se o Senhor aliviar essa enfermidade, tira pelo menos a metade. Eu vou jejuar um ano, assim, 3, 4 vezes na semana. Vou me dedicar ao trabalho missionário. Quero abrir um grupo no meu bairro e vou. Outra coisa, não. Jejuar um ano, abrir um grupo e me dedicar ao trabalho missionário, visitar os bairros da cidade. Eu falei, eu sei, vai ser difícil, mas por favor, se o Senhor existe, se o Senhor me ama, se os 10 mandamentos é verdadeiro, se guardar a tua lei é verdade, por favor, me ajude. Rapidamente, irmãos, veio uma mão, colocou aqui, ó. E aquilo fez com que eu debruçasse em cima do meu braço. E eu fiquei ali, parei de falar, sumiu todas as minhas palavras. Eu fiquei assim, querendo continuar falando, pedindo para Deus, mas foi impossível, minha voz não saiu mais. E aquela mão foi tão gelada, mas tão gelada. Aquilo foi me tomando lentamente, lentamente. Primeira coisa que eu senti foi meus olhos voltarem ao normal. Foi passando, irmãos, lentamente o bócio voltou ao normal. Foi descendo, descendo, mas tão lento e tão gelado que eu tremia. Aí senti o meu coração voltar devagar. Eu queria participar, sabe? Eu queria estar passando a mão, ver meus olhos, meu irmão. Aí foi descendo aquilo. Eu achei que alguém tivesse jogado alguma garrafa de água gelada na minha cabeça, porque eu clamava muito alto. E as pessoas do prédio muito alto, e alguém jogou água na minha cabeça, e aquilo foi descendo, chegou lá nos meus pés. Chegou nos pés, saiu todo aquele mal. E agora, irmãos, eu voltei para o relógio, 1h05. Eu agora olhei para a lua, e a estrela fazia assim para mim, olha. E eu lembrava do Robson, agora, fui no espelho, olhei, meu olhos normal, a glândula tinha voltado ao normal, eu corri, fui no quarto da minha irmã para falar com minha irmã. Mas a minha irmã, mas Deus agora falou para mim assim, não fale para ela, faça surpresa. Ela vai levantar bem cedo, vem trabalhar. Quando ela voltar à noite, ela vai ver que você está diferente. E eu voltei para a janela novamente, a estrela e a lua continuavam se pondo atrás do morro das Laranjeiras, que é muita mata. Ali, agradecendo a Deus e pedindo a Deus forças para que eu pudesse cumprir o que eu havia prometido. E ao ano, não foi brincadeira, jejuar 4 vezes na semana, me dedicar ao trabalho missionário. Eu visitava 4 bairros e abri um grupo no meu bairro. Irmãos, no outro dia, acordei minha irmã, o telefone tocando 9 horas da manhã, nunca consegui dormir, 8 horas naquela situação. E agora o telefone tocando, levantei um sol quente assim em cima de mim, eu deitava no colchonete no chão, janela aberta, ventilador em cima de mim. E isso que eu voltei, irmão, do quarto com a minha irmã, peguei a água, derramei lá embaixo
os remédios, joguei lá no meio do asfalto. Falei, vai, Satanás, com teus venenos. Não preciso mais de vocês, porque meu Deus me curou. Glórias a Deus, irmãos. Então, irmãos, cheguei na minha cidade, eu marquei, minha irmã quer, perguntei para o médico, falei assim, isso quando eu fui, ele falou assim, eu adianto, é que é tão longo, eu quero adiantar, mas não consigo. Então, minha irmã chegou, eu levantei, ela deixou o dinheiro em cima da cômoda, falou assim, Lia, estava onde? Morri de medo. Eu falei assim, eu estava dormindo. Ela, glórias a Deus. Falou assim, eu tenho um dinheiro em cima da cômoda, pega e desça o disco, um supermercado enorme que tem em frente. Vai lá, compra esse feijão cremoso que eu gosto, compra a bolacha que você quer, compra suas frutas e volta, não faça nada. Mas eu já estava curada, irmãos. Eu peguei, tomei, fui lá dentro, tomei um banho, falei, toda a sujeira vai descer ralo abaixo. Tomei um banho, pé, cabeça, os pés. Troquei de roupa, calcei um sapato, atravessei o sinal, peguei o elevador, desci, atravessei o sinal, fui no disco, e lá comprei um monte de rosas assim, comprei um vaso, trouxe, cheguei em casa, primeira coisa que eu fiz, nunca mais eu tinha feito nada dentro de casa. Tirei as cortinas da casa todinha, joguei dentro da máquina, lavei tudo. Tirei as roupas de cama de todos os quartos, lavei tudo. Passei Colvax no chão, que é sintético, é um produto Colvax. Passei em todos os cômodos. Eram 4 banheiros, lavei esses 4 banheiros, depois fui para a cozinha fazer o jantar. Comprei uma carne seca, comprei feijão preto, que só usa feijão preto lá, cozinhei esse feijão com essa carne seca, fiz um arroz maravilhoso, fiz um bolo de fubá, deixei tudo lá certinho, e peguei comprei uma agulha e uma linha de crochê. Aí eu falei assim, vou ficar fazendo para minha irmã, não quis chegar primeiro para minha irmã, para ela não ver que meu sonho voltou normal, eu estou bem, né? Então, aí deixei a luz assim das sacadas, não dá a saída, a entrada do elevador. E a luz onde eu estava. Comecei a fazer o crochê, ela chegou assim e falou, nossa, você pagou alguém para limpar o apartamento? Eu falei assim, não, eu limpei o apartamento. Você limpou o apartamento? Limpei o apartamento, mas sem levantar os olhos. Mas ela veio aqui meus olhos para fora. Ela falou assim, oh meu Deus, minha irmã, não tem aquele negócio, a pessoa está mal para morrer. Quando ele está na morte, é para morrer. Melhor da morte. A melhor da morte. Ela falou assim, minha irmã vai morrer. Ah, meu Deus, aí ficou preocupada. Aí eu peguei, ela ficou por ali, olhou tudo limpo. Olhou as cortinas, estava ainda no varal. Não sei que lavou, tudo foi. Você realmente está despedindo para morrer. Foi na cozinha, olhou tudo prontinho, tudo, jantar, bolo e tudo, servada prontinha, falou assim, ô minha irmã, tá bom. Ela tentava disfarçar para eu não ficar mais preocupada. E eu bem sabendo que eu estava curada, né? E agora ela naquela preocupação, tá bom, quando as meninas só vieram ela com as outras, assim, ali é que fez tudo. Ali eu olhei, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Ela nunca não lava um prato, porque a enfermidade não deixa, e agora ela fez tudo isso. Ai meu Deus, agora que eu estou preocupada com isso. Ai, disfarça. Eu ouvi. Coitada, né? Eu estou curada em nome de Jesus. No outro dia eu tinha que fazer a dosagem do iodo. Aí passou, deitei no mesmo lugar, tranquilo, já saí dali, fiquei, você já doutorei já? Eu fiquei deitada, com a garrafa do lado, água, já tomou seus remédios, falei já. Eu fiquei deitadinha ali, vendo televisão, depois quando eu deitar. Cedinho, 5h30, eu tinha que pegar o micro-ônibus embaixo. Então, levantei e fui, desci no elevador, esperei o ônibus veio, fui dentro daquela mata toda, na lei de Santa Teresa, foi, chegou no Silvestre, eu fui direto para o ambulatório. Do lado do Renato,
veio, mandei chamado, né? Ele veio, falei, tudo bem, Lia? Falei, tudo bem, doutor Renato, agora está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Ele me falou assim, falou, está tudo bem mesmo. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, doutor Renato. Aí sentei, senta aqui. Aí sentei, falei, fui contar para ele tudo isso que eu contei para vocês. Ele chorou tanto. Ele é adventista. Falou assim, nunca vi um testemunho desse. Eu nunca ouvi. Espera um pouquinho. Saiu um pouquinho, apertou o pique dele. 9 médicos. Fazia parte da equipe dele. Aí começou, doutor Branco, ambulatório. Vai chegar todo mundo desesperado, os médicos todos doidos entraram no ambulatório. Ele falou assim, calma. Eu quero que vocês ouçam o que a Lia tem para contar. Vocês são católicos, eu sou adventista do 7º dia. As pessoas têm a mania de falar aí fora que a igreja adventista não tem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. A minha igreja tem o poder do Espírito Santo, nós falamos os 10 mandamentos da lei de Deus. Lia, você pode repetir, você quer deitar ali na maca aqui? Eu falei, não, Renato, então senta, eu vou ficar com travesseiro sentado nas minhas costas. Você pode repetir tudo para ele? Irmão, só via a médica meter a mão no bolso assim, virar as costas e secar as lágrimas. Ele falou assim, essa é a minha igreja, adventista do 7º dia, louvado seja Deus, Lia, pela sua fé. Eu falei assim, amém, louvado seja Deus. Então, bom, dali os médicos saíram, eu estou dispensado, eu queria que vocês ouvissem o que Lia tinha para contar, a minha paciente. Ela falou assim, e aí? E agora? Vamos para casa? Eu falei, eu posso ir? Mas é lógico que você pode. Ai meu Deus, como eu chorei, agora eu chorei. Aí eu falei assim, quando você quer viajar? Ele falou assim, espera um pouquinho, ligou com o telefone da Nilzete. Aí ele falou assim, Nilzete, tô Renato? Sim. A Lia tem aula vai te falar. Aí ela, tá passando mal? Não, tá passando muito bem, escuta aqui. Falei, minha irmã, mas está curada, eu gritava, mas está curada, em nome de Jesus, está curada. Ela veio, mas como? Ela não está sabendo de nada? Então, irmãos, peguei o micro-ônibus, subi aquela ladeira ali, quem conhece o Hospital Silvestre, a ladeirinha, depois que pega o boi de ônibus em cima. Os pássaros passavam assim por mim, voando, sabe? E eu não era felicidade cantando, grande alegria, explodia no coração, pelo que Cristo fez e faz feliz salvar. Subi, cheguei lá, esperei o ônibus.